Bom dia, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal IBCJ Agora. Estamos aqui em mais uma aula do nosso IDV, Instituto de Desenvolvimento de Vidas, né? Então, o canal da nossa igreja, Cidade Jardim. Então, você é muito bem-vindo nessa manhã. Mais uma aula, estamos estudando sobre a doutrina do homem, né? Hoje vamos estudar sobre a aliança, dando sequência a esses estudos, né? Já tivemos aqui aulas maravilhosas com o nosso irmão Valderi, pastor Samuel, pastor Elisafá, o irmão Berg. Então, não perca aí essa sequência. Se você ainda não acompanhou nenhuma das aulas, acesse o nosso canal e assista as aulas anteriores, né? Tem sido muito bênção esses momentos aqui, domingo pela manhã, na vida da nossa igreja. Então, quero agradecer você, a sua presença, por estar aqui conosco, conectado mais uma vez. Estamos juntos aqui, né, incentivando no estudo da Palavra de Deus. Quero te convidar a cada vez mais estudar, ler a Bíblia e, acima de tudo, conhecer esse Deus maravilhoso, né? A verdade é que o nosso desejo enquanto igreja é que você possa conhecer cada vez mais o nosso Deus. Então, hoje nós vamos estudar a doutrina do homem, como eu já falei, a aliança é o nosso tema. Vamos entender um pouco o Deus, né? O Deus de aliança, o Deus que fez essa aliança com o homem. Nós vamos percorrer um pouco aqui na história bíblica e você é nosso convidado. Então, seja muito bem-vindo. Vamos dar início à nossa aula. Eu queria deixar bem claro aqui, né? Que Deus é o Deus de aliança. Então, ao olhar para toda a Bíblia, nós nos deparamos com uma grande promessa de Deus, né? A grande promessa é essa que está aí na sua tela. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, né? Deus é um Deus de aliança. Então, a Bíblia toda é permeada, é norteada nessa promessa do Senhor para com o seu povo. Então, Deus é um Deus que se compromete com o seu povo ao longo de toda a história, né? Desde o Antigo Testamento, nós vamos entender um pouco aqui as alianças de Deus conosco, né? Que Ele fez com o seu povo, com o homem. Mas eu quero, meus irmãos, que vocês, ao olharem para a Bíblia, possam vê-la, né, ao longo de toda essa promessa que é permeada em torno da Bíblia, né? Deus nos chama para ser o seu povo, um povo exclusivo, um povo separado. Então, no Antigo Testamento, Deus separa esse povo e hoje, né, nós, a Igreja do Senhor, somos esse povo separado. E outra coisa que você, ao ler a Bíblia, eu te incentivo a você procurar ver a Bíblia como o livro de uma história só. Isso mesmo, o livro de uma história só. A Bíblia toda é sobre uma única história, né? Incrível isso, né? Apesar de a Bíblia ser um compêndio com vários livros, né? O nome já diz Biblos, é uma biblioteca, são vários autores, vários livros, mas que a Bíblia, ela podemos identificá-la como um livro de uma história só. Então, é a história de Gênesis e Apocalipse, que Deus é aquele Deus que quer habitar com o seu povo, que quer escolher o seu povo, né? No Antigo Testamento vemos essa promessa de Deus, que Ele vai resgatar um povo seu, que Ele vai separar um povo seu. Então, essa é a promessa de Deus para os judeus, para o povo de Israel, que seria uma nação que ia influenciar outras nações. Então, o Antigo Testamento aponta para Jesus, né, que é esse rei, é essa promessa, é o nosso libertador que veio nos resgatar. Então, que possamos olhar para a Bíblia nesse sentido, né? São vários autores, são várias literaturas, temos narração, temos salmos, temos histórias, temos cartas, mas tudo aponta para uma única história, a história do Evangelho, das boas novas, a boa notícia, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós vamos estudar hoje? O que nós vamos, né, conversar um pouquinho aqui na nossa aula, né? Eu lembro a vocês que esse é um momento especial, mas nós vamos aqui dar alguns pontos e o meu desejo é que você possa pesquisar ainda mais em casa. Não vamos nos aprofundar em cada tema, mas vamos entender um pouco sobre a aliança, né? A aliança entre Deus e os homens. Vamos entender um pouco da aliança de Deus com Adão, com Abraão, a aliança de Deus com Moisés e também hoje o que nós chamamos e entendemos de nova aliança. Aliança, o que seria a aliança? Podemos definir como um acordo entre duas ou mais partes, né? Um acordo. O que vem na sua cabeça quando a gente fala em aliança? Na minha eu só lembro do casamento,
né? Então, o casamento é um acordo entre duas pessoas, ali de forma voluntária, se colocam ali juntos, né, frente a uma aliança, um juramento, uma promessa, e eles se decidem de forma voluntária, no caso do casamento, a estar juntos, né? Então, essa aliança no geral, pode ser de duas formas. Pode ser um acordo igual entre duas partes, como eu já citei, o casamento, ou pode ser um acordo em que uma parte é superior à outra. Como assim? Uma parte que é maior determina os termos da aliança, então ele domina sobre a outra parte. Então, a aliança nós podemos entender dessas duas formas. E eu queria deixar bem claro, antes de entrar especificamente nos textos bíblicos, na história bíblica, o que a aliança possui. Toda e qualquer aliança, todo e qualquer acordo possui os termos da aliança e possui as partes envolvidas, né? Necessariamente precisa, para se haver uma aliança, os termos, né? Qual é o pacto, qual é a promessa, quais são as condições da aliança, e precisa-se de ter partes envolvidas, né? Voltando para o casamento, precisa ter os noivos, precisa ter o compromisso, precisa ter ali o selo, a promessa, né? de fidelidade, enfim, de amor, para que se consiga ter uma aliança. Joia? E, como exemplo, qualquer tipo de aliança tem um sinal externo, um sinal exterior. Voltando para o casamento, no caso, são os anéis, né? Que representa a aliança, que tem um simbolismo. Nada mais é do que um símbolo, né? Uma representação daquela aliança. O anel no casamento, ele não tem valor em si mesmo, a não ser que aquele que deu o sinal se comprometa com o seu significado. Como assim? Por exemplo, os noivos trocam as alianças, né? Que é o sinal que representa o amor, que representa a fidelidade, mas aquele anel, né, no dedo do noivo, no dedo da noiva, não representa nada em si mesmo, a não ser que eles estejam comprometidos, né, com aquele significado, ou seja, estejam comprometidos em serem fiéis, em amar para todo sempre. Então, o anel é apenas um sinal externo para demonstrar, né? Então, eu quero ver com vocês as alianças que Deus fez, sempre ele deixou um sinal, né? A aliança com Noé, por exemplo, a gente vê claramente o sinal externo, que é o arco-íris. Na aliança com Abraão, ele disse que o povo precisava ser circuncidado. Com Moisés, Deus instituiu a guarda do sábado, né, ali no Êxodo. E com Davi, foi o grande sinal, foi o próprio Davi sendo ungido rei, né? Então esse era o sinal da aliança de Deus com o seu povo. E na nova aliança, né, o período que nós vivemos, estamos debaixo dessa aliança de Deus. O que é que representa? Qual é o sinal? Nós temos o batismo, que é a entrada. Então você, pelo batismo, você demonstra, né, que está entrando nessa aliança, que faz parte do povo da aliança. E a ceia do Senhor é a representação, é a nossa celebração, é a memória, né, que nós temos dessa aliança. Então, isso aí é o que nós entendemos. E vamos ver a aliança entre Deus e os homens, né? É isso que nós vamos estudar. À luz da Bíblia, à luz de sua palavra, à luz das Escrituras, a aliança entre Deus e o homem, né? O que é que nós vamos entender de Gênesis até Apocalipse, né, em toda a Bíblia, no seu contexto geral, essa aliança que Deus fez com o homem, tá? Uma definição que está aí na sua tela diz assim: é um acordo imutável e divinamente imposto entre Deus e o homem, que estipula as condições do relacionamento entre as partes. De Wayne Grudem, essa definição, eu gosto dela porque ela é bem simples, mas eu destaco aí dois termos, né? Imutável e divinamente imposto. A aliança de Deus, meus queridos, ela é uma aliança não de igualdade, mas de superioridade. Deus, ele é muito superior ao homem. Então, é Deus quem determina os termos da aliança. É Deus quem impõe, né, quais são as condições da sua aliança com o povo, né? Nós, como homens, como tão frágeis, tão pequenos, não temos condições, né, de alterar os termos, não temos condições de mexer nesse contrato, vamos dizer assim. Nós só podemos aceitar ou rejeitar. Então, a aliança de Deus com o homem, ela é mais, vamos dizer assim, para a gente entender melhor, no Novo Testamento, o termo usado
é mais voltado para o testamento, né? Testamento a gente não muda os termos, a gente apenas aceita ou rejeita. Então, a aliança de Deus com o homem em toda a Bíblia, todos os exemplos que nós vamos aqui estudar hoje, nos mostra isso, que é um acordo imutável e foi imposto por Deus, né? São duas observações que nós vemos nas alianças de Deus com o seu povo. Primeiro, as alianças são imutáveis. Nós vemos em toda a Bíblia que essas alianças de Deus com o homem não mudam. Deus não mudou de forma alguma os termos da aliança. Deus jamais alterou alguma aliança que ele fez com o homem. Elas são todas imutáveis, né? Deus não muda os termos da aliança. Deus não muda na sua essência. Ele se comprometeu, ele dá os termos da aliança e aí ela é imutável. Outra grande observação em todas as alianças que a gente vai ver é que em todas elas existe uma promessa, né? Lembra da primeira apresentação que nós colocamos aqui? Deus dizendo: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Então, em cada aliança, nós vamos lembrar dessa promessa de Deus, né? Desde a primeira com Adão até a nova aliança, nós vamos entender que essa promessa continua presente. Então, que possamos, ao olhar para a Bíblia, ao olhar para os textos bíblicos, ao entendermos que Deus fez aliança, nós podemos entender que existe essa promessa, que existe um compromisso do Senhor. E você pode se perguntar, qual é a garantia que Deus vai cumprir os termos, que Deus vai cumprir o que prometeu? É porque Deus fez um compromisso de sangue. Nas alianças de Deus, ele faz um compromisso de sangue. Então, Deus sempre afirmou, em todas as suas alianças, que a vida e a morte estão em jogo. Então, essa é uma promessa que nós vemos bem claro em cada uma das alianças. E a partir de agora nós vamos estudar algumas delas. Quero começar pela aliança adâmica. Caramba, que termo é esse? É o termo dado para a aliança que Deus fez com Adão. Então, adâmica, o nome vem daí, de Adão. Sim, lá no Gênesis, lá no início, Deus já faz uma aliança, né? Fez aliança. Você pode abrir sua Bíblia depois, se quiser anotar, né? Gênesis capítulo 1, lá no versículo 28, mas principalmente em Gênesis 2 e 15, a aliança que Deus faz com Adão no jardim. Se você entende, se você leu, se você já viu o livro de Gênesis, Deus cria ali todas as coisas, Deus cria os animais e Deus cria o homem. E logo em seguida que ele cria o homem, Deus faz uma aliança, né? Mas observe que em Gênesis não existe esse termo aliança, mas sim, nós podemos observar e podemos dizer que lá em Gênesis existe uma aliança, porque existem os termos da aliança, existem as partes envolvidas, né? Deus e Adão, e existem os termos lá em Gênesis 2 e 15, né? Quando Deus fala com Adão, ele diz, né? Coma livremente qualquer da árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, Deus ele já coloca os termos de uma aliança. Então, as partes envolvidas, Deus e Adão, os termos da aliança, é essa promessa: se você comer dessa árvore, você certamente vai morrer. Então, e a própria Bíblia, né, podemos vê-la mostrando que em Gênesis, sim, houve uma aliança, né? O profeta Oséias vai falar, lá na carta de Paulo aos Romanos, também vai citar que em Gênesis foi a primeira aliança. Mas gera uma pergunta: por que é importante, né, chamarmos esse relacionamento aí entre Deus e Adão de aliança, né? Por que é importante sim dizer que foi uma aliança? Na verdade, isso vai muito mais para a gente ver quem Deus é. Deus cria todas as coisas e a gente observa que ele não faz aliança com nenhum dos seus seres criados. Deus não faz aliança com os animais ou com a própria terra, mas ele faz aliança com o homem. Então, isso mostra a expressão do amor paternal de Deus, né? A expressão de um Deus gracioso, de um Deus que se preocupa conosco. Então, ele faz uma aliança e nós, ao olharmos para Adão, o início de tudo, podemos ser gratos a Deus, porque desde o início Deus já se preocupa comigo e com você como um pai. Então, isso vai refletir no nosso relacionamento com Deus. Mas se você observar,
na sequência da história, Gênesis capítulo 3, o homem quebra a aliança, né? Deus faz uma promessa, Deus faz uma aliança com ele, mas a gente observa na palavra que o homem quebra, o homem cai, né? Na história, esse capítulo 3 de Gênesis é muito importante. Não podemos passar rápido por ele, não podemos esquecê-lo de forma alguma, né? Ali está contido o que nós chamamos de a queda do homem. O homem cai, né? Adão peca e com Adão a humanidade herda esse pecado. Então, em Gênesis capítulo 3, né, no verso 14, após a mulher ali dar ouvidos à serpente e eles comem do fruto, Deus ali, se você percebe no texto, todos os dias ele se relacionava com Adão e Eva, era um Deus que buscava o relacionamento, e nessa hora ele pergunta onde Adão está. Adão, onde você está? Né? Adão se esconde e ele percebe que está nu, e Deus no versículo 14 de Gênesis 3, ele diz: coloquei inimizade entre você, né, a serpente, e Eva. Enfim, Deus coloca ali uma separação entre a humanidade e a serpente. Ou seja, Deus não deixou que o inimigo, que Satanás viesse a fazer qualquer tipo de aliança com o homem. Deus ali ele já faz uma separação. E de forma muito maravilhosa, Deus faz uma promessa. Gênesis 3:15 é o que nós chamamos, o que os estudiosos falam de proto-evangelho, né? A primeira vez que na Bíblia se fala sobre o evangelho, se fala sobre aquele que viria, se fala sobre o resgatador, o salvador. Gênesis 3:15, Deus faz uma promessa e diz que da descendência da mulher virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, vai pisar na serpente. Então, a partir de Gênesis 3:15, começa uma história na Bíblia de duas sementes. A semente, né, de Satanás, a família de Satanás, a descendência dele, e a descendência de Eva, de Adão, tá? Essa semente que nós vamos ver lá no Novo Testamento, que se cumpre em Jesus Cristo. Então, a partir de toda a Bíblia, aqui nós podemos entender que Deus já é gracioso com o seu povo. Deus age com graça, um favor que nós não merecíamos, que nós não merecemos, e Deus de forma tão grandiosa, mesmo o homem pecando, o homem quebrando a aliança, ele age com graça e faz uma promessa de que da semente, né, da descendência de Adão, viria o libertador, o salvador, que é Jesus Cristo, o último Adão. Então, meus irmãos, a partir daqui, desse momento na história, todas as alianças que Deus faz com o seu povo, ela está debaixo da graça. Então nós podemos colocá-las todas no mesmo pacote e chamar aliança da graça, certo? Nós vamos ver algumas alianças aqui, mas todas estão inseridas nesse aspecto da graça de Deus, né? Deus, ali nós vamos observar que ao longo da história o povo quebra a aliança e Deus vai lá de forma graciosa e restaura o povo. Existem dois aspectos em todas essas alianças que a gente precisa entender. Primeiro é a fé. Para ter acesso, para fazer parte dessa aliança, é preciso fé na obra do Cristo que viria. E a segunda é a obediência. Eu preciso de obedecer às leis de Deus para permanecer na fé. E então, todas essas alianças também estão envolvidas sempre em uma promessa. E uma coisa interessante é que a partir de agora, Deus sempre vai usar um mediador em todas as alianças. E qual é a primeira, né? Aqui nessa chamada aliança da graça, nós vamos identificar como a aliança que Deus fez com Abraão, aliança abraâmica. Lembre-se que eu já corri da história, já passei de Noé, quando Deus preservou o povo. Depois você pode pesquisar mais e estudar que Deus também fez uma aliança com Noé. Mas hoje não vamos falar dela. Já estamos aqui em Abraão, né, o patriarca. Deus convida Abraão e Deus faz uma aliança com o seu povo, por meio de Abraão. Lá em Gênesis 15, Deus promete a Abraão, Deus dá uma promessa específica para ele. Deus diz: Abraão, a tua descendência será numerosa, né? Os teus familiares serão incontáveis como as estrelas do céu, e eu te darei uma terra, né? Abraão saiu, né? Ouviu o chamado de Deus, estava peregrinando, mas Deus disse: eu te darei uma terra, tua descendência será numerosa. Então, qual foi o sinal que Deus usou ali
para o seu povo através de Abraão. Se você abrir lá em Gênesis 15, vamos perceber que Deus, ele ordena que Abraão circuncidasse todos os homens a partir dali. E a partir de Abraão, toda criança, todo menino homem de 8 anos de idade teria que ser circuncidado. Esse era o sinal que Deus estava mostrando para todas as nações de que aquele era o povo escolhido dele, aquele era o povo da aliança. Esse povo é meu, faz parte, né, da minha aliança. Então, todos que eram circuncidados eram o povo escolhido de Deus. Então, Abraão estava ali já representando. Abraão era o mediador. Mas o que representava esse sinal? Simplesmente que era um povo separado, né? Deus instituiu a aliança com Abraão e disse: esse é o sinal. Então, o sinal da aliança foi a circuncisão. A promessa foi a descendência de Abraão e uma terra. Deus instituiu os termos da aliança e fez uma aliança com o seu povo. Mais uma vez, a gente consegue observar que Deus está dizendo: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E depois de Abraão, né, tá ali, você percebe na história que Abraão sim consegue ali, o povo ele é cativo no Egito, o povo ali cresce no Egito, o povo, a descendência de Abraão se torna numerosa como Deus tinha prometido, e o povo cresce muito, o povo ali está no Egito. O faraó, ele entende que esse povo pode se rebelar contra ele, diz: vamos escravizá-los, vamos oprimi-los, e o povo sofre muito, o povo cresce muito, mas também está sendo, né, oprimido ali, escravizado. E Deus levanta Moisés para poder ser o libertador daquele povo, para resgatar aquele povo. Então, nós temos agora a aliança mosaica, né? Já estamos no livro de Êxodo, capítulo 19 e capítulo 20. Deus faz uma aliança com o seu povo através de Moisés. Moisés, ele foi chamado por Deus, tira o povo ali do Egito, né? No livro de Êxodo é a saída do povo ali do Egito, e fica peregrinando no deserto. Mas Deus diz: Moisés, venha cá, vamos fazer uma aliança com vocês. Eu farei uma aliança com vocês. E essa aliança, ela é mais conhecida, meus irmãos. Vocês conhecem por outro termo, né, que nós falamos muito, que os estudiosos sempre citam, é a velha aliança. É aquela aliança dos 10 mandamentos, né? Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos lá no Monte Sinai. Então, essa é a aliança conhecida. Aí na tela tem alguns versículos que você pode anotar para depois fazer sua pesquisa, o seu estudo. Mas Deus instituiu essa aliança com o seu povo através de Moisés. E quais são os termos da aliança? Os 10 mandamentos. Era um conjunto de leis que foram estabelecidas. Mas observe que no capítulo 20, antes de Deus entregar a lei a Moisés, ele olha ali para todo o povo e diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, que te tirou da escravidão. Ou seja, eu já te libertei. A libertação já aconteceu. Eis que agora eu te dou as leis para que vocês vivam em obediência. Então, a lei nada mais é do que normas, regras para que o povo liberto consiga viver de forma que agrada a Deus, viver em sociedade, né? Então, o povo, sim, aceita os termos da aliança, e Deus entrega a lei a Moisés, e a partir de então faz leis cerimoniais específicas, o culto é instituído, Deus levanta sacerdotes, Deus levanta homens ali para ser líderes do povo, para representar, para fazer ali a intermediação entre o povo e o próprio Deus, né? Vamos ver a construção ali do templo, enfim. Esse é o avanço da lei mosaica, né? Da lei que Deus fez através de Moisés. Israel se torna uma nação, né? O povo começa a conhecer mais sobre esse Deus, porque, meus irmãos, a gente percebe em toda a Bíblia que a revelação de Deus, ela é progressiva. No que nós conhecemos hoje, né? Nós temos a Bíblia por completa em mãos, mas o povo não tinha. Então Deus ia se revelando de forma progressiva ao longo da história. Então o povo passa a ter mais consciência do seu pecado, porque observa a lei e começa a identificar em si que não é capaz de cumprir toda a lei. E também essa aliança dá um quadro bem mais completo de quem Deus é, da santidade de Deus. Então Deus institui essa aliança, Israel está ali
avançando como nação, crescendo, e Deus instituía as leis para que houvesse ordem ali, né? Ordem na adoração, a ordem no culto, a ordem na vivência social, na comunidade. Uma observação, que esse sistema de leis não era nada que eu não teria que obedecer às leis para chegar até Deus. Não, pelo contrário, eu já entendia quem Deus era, eu já sabia que Deus tinha me libertado, e aí eu obedecer às leis para simplesmente cumprir aquele pacto, cumprir a aliança com esse Deus, né? Então, foi aqui que foi instituído, né? As leis cerimoniais, as leis de culto, as liturgias, né? Deus instituiu o sistema de sacrifícios, tudo isso que você lê no Velho Testamento, né? Na velha aliança, como é chamado, e começou aqui, com Moisés. Então, eu incentivo você a ler, a continuar a leitura aí no livro de Êxodo e continuar aí no Pentateuco, a esse estudo, que é bastante interessante. Você vai poder observar que Deus se preocupou com cada detalhe, né? Cada detalhe ali na construção do templo, cada detalhe na escolha do sacerdote para representar o povo na adoração, na entrega do sacrifício. Então, Deus, ele queria sempre as primícias, ele quer sempre o nosso melhor. Então, aqui foi instituída essa lei, tá bom? Mas aí a gente pode se perguntar, e hoje, as leis cerimoniais e as leis hoje, né? Como isso nos representa, como isso está presente hoje? Eu quero te dizer uma coisa, que hoje todas essas leis, todas esses os mandamentos da aliança, todas as intenções ali da lei foram abolidas em Cristo, né? Lá no livro de Gálatas vai dizer isso, que Deus, ele veio para cumprir toda a lei, para trazer essa na história bíblica, Jesus Cristo, ele é o ápice da história, né? Então a gente consegue ver que tudo na lei apontava para Jesus Cristo, tudo era uma representação de Jesus Cristo, né? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, Jesus é aquele que viria, aquele nosso libertador, nosso resgatador. Então tudo foi cumprido em Cristo, e hoje nós não vivemos, né, em obediência a essas leis cerimoniais, né, esses rituais de culto, porque Jesus Cristo veio e cumpriu todas as coisas. E hoje nós estamos, né, podemos dizer assim, na nova aliança. Somos o povo da aliança, sim, o povo de Deus, mas o povo da nova aliança. Que nova aliança é essa, né? Hebreus 9,15 vai dizer: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então, meus queridos, ao você olhar para a cruz, ao você olhar para Jesus Cristo, você pode entender, perceber que Deus cumpre a sua promessa, né? Deus, em Jesus, chama um povo para ser seu, mas não só um povo de uma nação específica, né, como ele chamou Israel, mas em Jesus, Deus levanta um povo para ser seu, de toda tribo, língua, raça, nação, um povo que Deus escolheu para ser chamado de seu povo, povo separado, um povo santo. Então, essa nova aliança, o nome nova, não quer dizer que é uma outra aliança, não, pelo contrário, a nova aliança, ela vem cumprir todas as outras alianças, né? Tudo apontava para Jesus. Ela é o cumprimento de todas as alianças, né? Deus fez aliança com Davi e disse que seria ungido rei, né? O rei viria, que era descendente dele. Jesus Cristo é o nosso rei, né? Nós vamos viver na nova terra, a terra que Deus prometeu, nós vamos habitar, porque Jesus Cristo conquistou isso na cruz. Então, essa é a nova aliança. E uma das principais bênçãos é que a nova aliança, ela traz a união, né, desse povo de Deus. Não é somente uma nação, mas nós somos povo de Deus, de várias nações, de vários povos, de várias línguas, né? Ao olhar para a cruz, ao olhar para Jesus, que você possa entender que a promessa que Deus fez lá atrás no Gênesis está se cumprindo em Jesus, se cumpriu em Jesus, né? Aquele povo lá, sobre a liderança de Moisés, faziam os sacrifícios, os rituais, né? Prestavam o culto, mas tudo era apontado
para Cristo. Quando Abraão ia entregar o seu filho Isaque, o filho da promessa, é um tipo de Cristo, daquele que voluntariamente se entregou na cruz. Mas Jesus verdadeiramente morreu e ressuscitou. Por isso nós fazemos parte de uma nova e eterna aliança. Para a gente finalizar aqui esse último quadro, se você quiser, pode até printar aí a sua tela, tirar uma foto para salvar, para que fique um pouco mais claro. Eu coloquei aí os aspectos da velha aliança em contraponto com a nova aliança. Então, o que é que a gente pode entender para ficar de forma mais clara para você e para mim? Na velha aliança, a revelação de Deus ela era fragmentada. Não existia uma revelação total. O povo não conhecia, o povo foi conhecendo o seu Deus aos poucos, à medida que Deus foi se revelando. Na nova aliança, Jesus revelou Deus plenamente. Jesus é o próprio Deus encarnado. Ele veio e habitou entre nós. Hoje eu e você nós temos a palavra, então nós podemos ver toda a revelação de Deus. Aquilo que Ele quer que nós conheçamos dele, nós já temos por completo. Mas na velha aliança não era assim. Na velha aliança, a lei era um tutor, para que pudéssemos chegar até Cristo. E nós já podemos olhar aqui na nova aliança, o Jesus Cristo já veio, o Messias já veio, cumpriu toda a lei, viveu como homem entre nós. Jesus não pecou, só Ele teria as condições de cumprir toda a lei, e assim Ele veio em nosso lugar. Na velha aliança, ela não tinha poder de remover os pecados, por isso que o sacerdote repetia o sacrifício ano após ano. Ano após ano o povo era convidado a trazer a oferta para o sacrifício lá no altar. O sacerdote representava o povo ano após ano. Cada um dos seus pecados ali precisava dessa renovação. Na nova aliança, meus queridos, Jesus veio e expiou os pecados de uma vez por todas. Não existe mais necessidade de fazermos outros sacrifícios ou de repetir os sacrifícios, porque Jesus Cristo morreu de uma vez por todas, cobrindo, expiando todos os nossos pecados. Na velha aliança, o alívio era um alívio temporário, porque o povo sabia que ano após ano precisava repetir aquilo. Então, ele trazia sua oferta, tinha o seu pecado ali, representado como perdoado por Deus. Naquele momento era um alívio, mas no ano seguinte ele teria que trazer, ele ficava lembrando, trazendo a memória. E em Jesus nós temos a redenção eterna. Deus diz que Jesus nos redimiu de uma vez por todas, nos tirou das trevas e nos levou para a luz. Então nós temos uma redenção eterna, completa, para sempre. A gente não precisa ficar lembrando dos nossos pecados. A Bíblia diz que Deus colocou no mar do esquecimento os nossos pecados em Jesus. Então essa é a nova aliança. Na velha aliança os sacrifícios eram anuais. Aqui é um único sacrifício. Jesus Cristo foi o sacrifício eterno. Agora, uma observação. Hoje nós cremos que o Messias veio, se entregou por nós, morreu naquela cruz e pela graça, um favor imerecido de Deus, a gente crê em Jesus e a gente entrega e nós somos salvos. Mas na velha aliança também era assim. Eles tinham fé no Messias que viria. Eles acreditavam que Deus ia mandar o libertador, Eles faziam o sacrifício, obedeciam à lei, mas eles criam que o Messias viria. Então a salvação também é pela graça, Lá no livro de Efésios diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, em toda a história da redenção, em toda a história do povo de Deus, a salvação é mérito dele, não é mérito meu nem seu. Nós recebemos como um grande presente. E na velha aliança o povo obedecia a uma lei externa, uma lei exterior, algo que Deus escreveu ali as leis nas tábuas, Moisés trouxe as tábuas da lei e entregou ao povo. Na nova aliança nós obedecemos por uma motivação interior. Jeremias, o profeta, falando as palavras de Deus, ele diz que Deus escreveria as leis em nossos corações. Então esse é o sentido da nova aliança. Nós entendemos que somos pecadores porque
quebramos a aliança lá em Adão e nós reconhecemos que precisamos de um libertador, que é esse prometido lá em Adão. E nós entendemos e olhamos para Jesus, que Ele é o nosso Salvador e de uma vez por todas Ele nos livrou dos pecados. E aí nós entendemos isso e buscamos obedecê-lo, viver uma vida que agrada ao Senhor. Não simplesmente por um sistema de leis, de regras que nos é imposto, nós não vivemos por regras externas, mas por uma consciência interior. Essas leis Deus escreveu em nossos corações. E para finalizarmos, eu gostaria de ler aqui só um trecho do capítulo 5 de Romanos, Romanos capítulo 5, fala um pouco sobre essa nova aliança, sobre Jesus Cristo como sendo tudo em todos, como sendo o princípio e o fim. Jesus Cristo é aquele que é o alfa e o ômega, e Jesus Cristo é a construção das alianças de Deus. Então, acompanhe aí a leitura, Romanos capítulo 5, do versículo 19, diz assim, Paulo está escrevendo aqui a carta à igreja e nos fala: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus irmãos, essa é um pouco do panorama da história das alianças de Deus com o seu povo, desde o Antigo Testamento até a nova aliança que acabamos de ler, se cumpre em Cristo Jesus, mas ao longo de todas as alianças, nós podemos perceber a grande promessa de Deus, que Ele diz: eu serei o seu povo, e vocês serão, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Que, meus irmãos, que ao olhar para essa história, que ao olhar para a Bíblia, ao olhar para as alianças, possamos ter essa certeza, essa convicção, e que possamos fortalecer a nossa fé, principalmente nesses dias tão difíceis, saber que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir e jamais quebra os termos da aliança. Fique com Deus, que Deus os abençoe, uma ótima semana.